Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só que delícia de receita eu trago hoje para dividir com vocês. Fatias húngaras. Gente, essa rosca é tudo de bom, feita com leite condensado, vai bastante leite condensado, coco, fica uma delícia, ela não é enjoativa, a massa é extremamente fofa. E eu queria te perguntar antes da receita, você já se inscreveu no meu canal? Não? Gente, se inscrevam e ativem o sininho para vocês estarem recebendo todas as notificações assim que eu postar. Vamos lá, a receita? Então, vamos iniciar numa bacia com o fermento. Eu estou usando o fermento biológico fresco, tá certo? Eu vou diluir ele com o açúcar primeiramente para iniciar. Se você for utilizar o fermento biológico seco de saquinho, não precisa fazer esse processo aqui no início, é somente misturar mesmo os outros ingredientes, tá certo? A gente faz isso para que haja uma fermentação melhor, para que a nossa massa possa desenvolver melhor. Olha, ele fica bem líquido depois que a gente mistura ele com o açúcar, então eu vou adicionar aqui a água morna, mas é morna mesmo, gente, não pode ser muito quente, senão mata o fermento. Sempre você coloca uma gotinha em cima da mão, se você suportar tá ótimo. 100 ml de óleo, ovos, os 2 ovos, vamos bater com fouet primeiramente para que fique bem misturadinho. Então depois iremos adicionar os outros ingredientes. Nós iremos sovar essa massa muito bem para que ela possa desenvolver bem. Olha, já tá bem misturadinho, então agora vamos adicionar os outros ingredientes. Eu tenho aqui meia lata de leite condensado, ou você pode utilizar a caixa, tanto faz. Meia caixa ou meia lata, é 200 ml que a gente precisa de leite condensado. Vamos começar aos poucos. Eu estou utilizando aqui a farinha de trigo peneirada, eu peneirei ela toda, tem 700 gramas. E eu sempre deixo uma colherinha, olha, o sal, uma pitada de sal, aqui tem cerca de uma colherinha de café de sal. Eu estava falando, eu sempre deixo peneirada a minha farinha e sempre deixo uma xícara de reserva, porque muitas vezes a farinha pode estar um pouco úmida, então às vezes ela dá diferença no ponto. O ponto é quando tá soltando das mãos. Então eu gosto sempre de colocar nas minhas receitas uma xícara separada de farinha de trigo. Muitas vezes a gente nem usa, mas é importante ter do lado para que, se precise, né, a gente possa usar. Então, vamos lá, eu agora também já vou colocar as mãos, porque já tá mais firme a massa. E iremos amassar bem e depois sovar bastante mesmo essa massa. Quanto mais você conseguir, mais a sua massa vai crescer e desenvolver. Vamos colocar o restante da farinha, terminar de misturar bem, para que a massa fique bem homogênea. Então, vamos sovar bem essa massa. Olha, eu vou colocar daquela xícara que eu deixei separada, um pouquinho de farinha para que não grude, tá certo? Vamos ver se a gente vai precisar de mais. Acredito que não. Essa massa fica muito gostosa, a gente vai sovar muito bem ela, tá certo, gente? Quanto mais você sovar, mais ela vai desenvolver, mais ela vai crescer e mais ela vai ficar fofa. Então, vamos lá. Mão na massa, bora trabalhar um pouquinho.
Olha só que beleza, gente. Eu sovei por cerca de 12 minutos. A massa está bem lisinha, bem soltinha, olha só. Já está desenvolvendo, eu sinto ela inchar na mão. Quero mostrar aqui pra vocês, olha, não utilizei mais nada, somente um dedinho daquela farinha de trigo que a gente deixou reservado. Então agora eu irei levar para descansar essa massa, eu vou colocar ela numa bacia que eu untei com um pouquinho de óleo. Cada um deixa crescer a massa da forma que quer. Você pode cobrir com um pano de prata e levá-la ao sol, ou eu gosto de encher um copo grande com água, ferver essa água por 4 minutos no micro-ondas e então coloco essa massa lá dentro depois que já ferveu, fecho e deixo lá por cerca de 50 minutos, 1 hora. Geralmente 50 minutos ela já tá pegando no topo do meu micro-ondas, então daqui 1 hora a gente volta. Já está quase na hora de tirar a massa, então vamos fazer o nosso recheio. Eu tenho aqui coco natural, que eu passei no multiprocessador, mas pode ser usado coco de saquinho também. Eu tenho aqui 3 xícaras de coco ralado. Vou adicionar aqui 3 ovos, que vão dar uma umidade muito grande ao nosso recheio. E também vamos misturar somente meia caixinha de leite condensado, ou lata. Somente meia, gente, não tem necessidade de colocar mais, tá certo? O ovo vai dar uma umidade muito grande aqui ao nosso recheio, tanto que vocês vão ver que na hora que a gente enrola a massa, ele cai para fora. Ele cai um pouquinho de leite condensado também, mas é mais o ovo que dá muita umidade. Gente, esse recheio ele fica perfeito. Que delícia! Então agora vamos já reservar, mexer bem e reservar, que nós já iremos tirar a nossa massa e iremos abrir ela. Olhem só o tanto que cresceu a nossa massa, gente. Eu gosto de colocar ela no micro-ondas mesmo, não tem jeito. Então agora vamos aqui dividir essa massa ao meio. Vamos primeiro abrir a primeira parte, porque ela não pode ficar tão grossa. Então vamos polvilhar um pouquinho de farinha de trigo para que ela não grude na bancada. Vamos dividir ela ao meio. E então vamos abrir com rolos. Agora nós iremos utilizar um rolo, ou se você não tiver rolo, você pode abrir ela com uma garrafa, também dá certo. Nós não iremos deixar ela grossa, ela tem que ficar numa espessura mais ou menos de meio centímetro, tá certo? Então eu vou abrir aqui, eu vou estar mostrando para vocês mais ou menos a espessura que ela fica, porque depois essa massa vai desenvolver e ela vai ficar um pouco mais grossa, então a gente já não pode deixar ela tão grossa aqui no rolo. Vai abrindo. Olha a espessura que ela fica fina, não tão fininha, nem transparente, cerca de meio centímetro é a espessura ideal. Então agora vamos colocar aqui o recheio e vamos esparramar bem esse recheio por toda a massa, só não perto lá do final, lá do outro lado dela. Vou mostrar pra vocês vão ver que lá eu não coloquei tanto recheio. Por quê? Porque quando a gente vai enrolando a massa, o recheio vai indo pra lá. Então ela vai vazar o recheio, todas as vezes vaza. Essa rosca, essas fatias húngaras, elas sempre vazam, tanto na hora de cortar quanto na hora de enrolar ela. Tá certo? Então, aqui, ó, perto dessa borda aqui onde eu estou mexendo, você pode trazer até aqui, até bem pertinho aqui o recheio, mas na borda de lá, ó, lá perto de onde eu tô mexendo agora, você não coloca muito perto da borda, você deixa um pouquinho mais longe, tá certo? Vamos enrolá-la então. Olha lá, ó, tá vendo? Então, vamos enrolando, não precisa pressionar muito, você somente vai ir enrolando devagarinho para que o recheio, porque o recheio de todo jeito vai sair, mas você vai com cuidado para que ele não saia tanto. Olha, chegou no final, traz ela mais perto e agora nós iremos cortá-la.
Ou você, olha, aqui eu tenho uma forma untada com manteiga e farinha de trigo. Aí ou você pode cortá-la com uma espátula ou com uma faca. Depois eu até troquei a faca para ficar melhor, uma faca maior fica melhor para cortar, ou com a espátula. Sempre cortem do mesmo tamanho, da mesma altura, eu quero dizer, para que ela não fique que ela possa ficar todas mais ou menos da mesma altura, porque a altura é que equivale, não a largura aqui, tá certo? Não coloque uma sobre a outra muito perto, porque a massa vai crescer, essa massa ela vai desenvolver, a gente vai deixar ela por cerca de uns 20 minutos desenvolvendo ainda, para depois a gente assar, tá certo? Olha, vaza mesmo fora o devido o ovo que a gente coloca junto e um pouquinho do leite condensado. Não tem como nessa fase aqui não vazar, tá certo? Mas vocês vão ver que o sabor vai ficar maravilhoso nela. Não falta nada. Tem que ir fazendo com cuidado e vai colocando lá. Olha só, gente, que bonita que ela fica. Aqui em casa, essas roscas são um sucesso, são maravilhosas, todo mundo gosta. Não fica enjoativa, ela fica extremamente fofa, muito fofa a massa, muito gostosa, vale a pena fazer, viu? E assim nós faremos com todas. Terminando esse rolo aqui, eu já vou fazer o mesmo processo com o restante da massa e irei colocar também na forma. Enquanto isso, eu cubro com pano de prato para que não resseque a massa. Enquanto isso, ela vai desenvolvendo. Já estão todas prontas na forma. Agora eu irei deixar coberto com pano de prato por cerca de uns 20 minutos. Vocês dão uma olhadinha, a hora que ela desenvolver um pouquinho, já pode deixar o forno pré-aquecido 180 graus para você já colocar a forma. Passados 20 minutos, já vou colocá-las no forno 180 graus até que elas estejam assadas. Ela vai crescer um pouco mais. Olha só que belezura, gente, 45 minutos de forno, 180 graus e elas ficaram assim, bem assadinhas. E agora eu vou cobrir com um pouquinho de leite condensado sobre cada uma, tá certo? E depois vou polvilhar um pouquinho de queijo ralado, queijo de saquinho mesmo. Isso aqui é para finalizar, elas não ficam enjoativas, nem a massa dela, ela fica bem assim neutra, bem gostosa. Então a gente finaliza com um pouquinho de leite condensado por cima e um pouquinho de coco. Ficam maravilhosas. Que perfeição, gente! Então vamos ver como que ficou, gente. Vamos partir aqui, vamos ver como que ficou essa maravilha. Lindas elas ficaram e extremamente fofas, eu tenho certeza. Então vamos ver a textura. Estou tirando uma aqui. Olhem a maciez, gente, da massa, que perfeição. Nossa, bem assadas. A massa fica extremamente fofa. Nossa, olha isso, gente. Chega que tá salivando. Que delícia. Show, show, show. Olha isso. Olha isso. Extremamente fofa. Vamos partir aqui então para vocês verem dentro. Bem assadinhas e muito gostosas. Essa massa fica perfeita. Não é enjoativo. Fica muito gostoso, olha isso, olha a maciez.
Uau! Então vamos provar, gente. Vamos dar a nota aqui. Como é que ficou? Gente, perfeita, perfeita. Façam porque vale a pena. E se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixem o seu like para me ajudar. Um beijo, até a próxima receita.